Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e esse vídeo é uma tentativa de cumprir uma promessa que eu venho fazendo há algum tempo, que é expor uma hipótese minha de interpretação da filosofia. Né? A hipótese parte de um marco, que é, digamos, a emergência, o surgimento do cristianismo como uma novidade filosófica, não é? E que vai estabelecer um divisor de águas que não se resolve historicamente. Apesar dele ter, digamos assim, ser um marco histórico, ele não, a partir desse momento, a partir desse marco, digamos assim, histórico, toda a filosofia vai se dar segundo o conflito que se estabelece nesse momento. Né? Então, o que vai valer nesse momento continuará valendo e vale até hoje. Né? Quer dizer, como eu gosto de dizer, quer dizer, o cristianismo é uma novidade absoluta. E qual é a novidade do cristianismo? A novidade do cristianismo é que o corpo é bom, a matéria é boa, que não existe um conflito essencial entre o ontológico, entre o corpo, a matéria, e o espírito, não é? O material e o imaterial. Logo, você também não tem essa divisão entre sensibilidade e inteligência, não é? Quer dizer assim, onde você teria sentidos enganosos e uma inteligência pura. Quer dizer, a própria ideia de pureza também vai para o espaço, pureza nesse sentido, né? Quer dizer assim, então é engraçado que já vemos aí que dois marcos do kantismo não fazem sentido, são uma coisa velha, né? Quer dizer, que é a ideia de pureza, né? A ideia de oposição entre sensibilidade e entendimento também, não é? E a própria ideia de inacessibilidade do mundo, de uma relação duvidosa ou incompleta entre a mente e o mundo, na medida em que, se entre espírito e matéria não existe nenhuma diferença fundamental, quer dizer assim, a capacidade que o espírito tem de dialogar com a matéria é dada, é um dado da realidade. Entendeu? Não é nenhum dado problemático ou problematizável como pretendem os idealistas. Quer dizer, ou seja, o cristianismo ele projeta uma filosofia que é fundamentalmente realista. Né? E eu acho que é isso, exatamente isso, que vai perceber São Tomás de Aquino. E é exatamente em cima disso que ele vai trabalhar. Tenho essa impressão que me parece bastante óbvia. Porque qual é a qualidade de Aristóteles e que, de fato, até o opõe a Platão, que seria o seu mestre, né? É o realismo. Enquanto que você tem em Aristóteles, em Platão, toda uma herança velha de um idealismo que é, digamos, o fundamento de toda a filosofia antiga e em todas as direções, na Índia, China, na Pérsia, enfim, né? Esse idealismo que trata o corpo como a prisão da alma, que trata a realidade das coisas como um simulacro, uma reprodução imperfeita de um mundo de ideias perfeitas, Aristóteles diverge assim, fundamentalmente disso. Quer dizer assim, a ideia que Aristóteles vai fazer de matéria e forma é completamente distinta. Né? Quer dizer, a forma não está
num mundo ideal que se projeta sobre a realidade. Não, não, a forma está na própria coisa, né? Quer dizer, é por isso é que Aristóteles, de certo modo, vai fundar todas as ciências, que ele, ao perceber essa profunda ligação entre matéria e matéria e forma, matéria e inteligência e realidade, ele começa digamos, a ordenar o conhecimento, né? Então você tem o conhecimento começa a estabelecer o conhecimento das plantas, dos animais, do espaço, das estrelas, enfim, da lógica. E ele vai, de certo modo, é o pai de tudo isso, né? Enfim, isso aí, peguem aí qualquer livro de história da filosofia que vocês vão ver. Então, quer dizer assim, esse realismo que já começa em Aristóteles. Por isso é que, digamos, ele acaba sendo e se impondo na igreja como através de São Tomás, como um filósofo quase católico, cristão. Né? Ele, quer dizer assim, ele já está, esse realismo é próprio, é uma propriedade óbvia do cristianismo. Essa, inclusive, é a novidade do cristianismo. Né? Uma novidade que avança, quer dizer, não só no sentido, vamos dizer assim, filosófico, científico, etc., mas também no sentido metafísico, político e social. Né? Porque ele apresenta uma ideia de mundo onde todo mundo é igual, onde os homens são ontologicamente iguais, ou seja, projeta uma organização social e política horizontal e não vertical, né? Como é próprio de toda a filosofia antiga. Essa é a grande ruptura, porque toda a filosofia antiga, todo o pensamento religioso, filosófico, todo o modo de pensar e se organizar do mundo anterior ao cristianismo é baseado num dualismo que opõe matéria e espírito, opõe a realidade tal qual ela é e a realidade como ela é imediatamente percebida, porque ela é imediatamente percebida pelos sentidos, os sentidos estão ligados à matéria e ao corpo, e o corpo nos engana, o corpo é imperfeito, etc, etc, etc. E isso vai estabelecer uma hierarquia entre os homens, uma hierarquia entre aqueles homens que são capazes de perceber a realidade tal qual ela é, aqueles que não são. Isso aí vai justificar toda uma constituição hierárquica do mundo, que é uma constituição essencialmente manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Essa é a síntese do negócio. Tá? Quer dizer assim, onde a ideia de uma relação fraterna é substituída por uma ideia de relação de poder. Não é? Essa ideia de mundo essencialmente dualista, recebe o nome genérico em filosofia de gnose. É o dito pensamento gnóstico que, enfim, que como tema filosófico andou muito em voga entre nós aqui no Brasil durante um tempo, graças ao Olavo. Né? Graças ao Olavo. E eu acho que essa é uma influência positiva dele, ter trazido esse tema para a nossa reflexão. Né? Porque se a gente olhar a gnose, a gente poderia dizer aí já entrando no campo de uma espécie de filosofia cristã, tá? De uma metafísica, de uma teologia. Não esqueçam que metafísica e teologia têm originalmente o mesmo sentido, já em Aristóteles. Né? Mas, enfim, a gente poderia dizer que a gnose,
né? A gnose, definida como um pensamento essencialmente dualista, onde se opõe uma força que representa o bem, uma força que representa o mal, que estão sempre em conflito, um conflito que é, de certo modo, imperceptível para a maioria das pessoas, etc., etc. Quer dizer, só alguns iniciados são capazes de perceber isso, iniciados num conhecimento que é, enfim, um conhecimento do oculto e oculto, não acessível a todos, né? A gnose é, sob um ponto de vista cristão, ou pelo menos católico, se a gente quiser, a filosofia do pecado original, a filosofia do mundo enquanto lugar do pecado original, né? No sentido que você, primeiro de tudo, é óbvio, você recusa a criação. Você diz essencialmente que a criação é má. Quer dizer, que tudo que nos cerca é tocado, porque tudo que nos cerca é matéria. Então, se a matéria é má, tudo é mal ao nosso redor, não é? Quer dizer assim. Então já é uma recusa da criação, né? E aí você, ao estabelecer essa hierarquia, né, você recusa a ideia de fraternidade, de um reino onde os homens dividem entre si uma criação divina, superabundante, né? Superabundante e que, portanto, não demandaria nenhuma organização hierárquica. Então vocês percebam o quanto essa filosofia que chega e que já tinha seus precedentes, Aristóteles é, de certo modo, um precedente, sabe, sim, né? Ele chega com uma novidade essencialmente revolucionária, para usar no sentido dos termos que a gente usa hoje. Quer dizer, convulsiva, né? Vinha para, como diz Jesus, eu trouxe a espada, né? Quer dizer, assim, eu vim para criar caso, né? E veio, né? Quer dizer, veio, porque daí em diante as coisas começam a mudar, não é? Quer dizer, assim, muito lentamente, né? E por que eu digo que essa filosofia, o conflito que passa então a se estabelecer é um conflito que se estende até hoje? Porque essa filosofia gnóstica, né, que está lá nos hindus, quer dizer, a própria ideia de encarnação, de reencarnação, a ideia de que, quer dizer, a ideia de reencarnação, por exemplo, já vou fazer uma digressão, a ideia de reencarnação, por exemplo, é um corolário, uma consequência da própria desvalorização do corpo. O corpo é só um invólucro, não é? É só alguma coisa que você veste. Isso quando você acredita em alma que transmigra, porque os budistas não creem nisso, não sei os hindus. O budismo não tem alma, não há ideia de alma, é outra história, né? Sabe? Quer dizer assim, aí talvez o espiritismo acredita em alma, eu não sei exatamente talvez os egípcios, né, acreditassem em alma, né? Afinal de contas, quer dizer, por conta do sacrifício de milhares de almas, um débil mental que acreditava que era Deus mandava construir aqueles mausoléus gigantescos, que hoje a gente chama de pirâmides, né? Esperando transmigrar, etc. Então, acho que ele acreditava que a alma, quer dizer, o faraó acreditava que a alma dele sobreviveria e voltaria, né? A diferença pelo menos dos budistas, como eu conheço, né? Então, quer dizer assim, essa filosofia gnóstica que projeta esse mundo hierárquico, baseado em poder, baseado em desprezo pelo corpo, pela matéria, pelos outros, do modo geral, né? Onde, quer dizer assim, o padecimento
de certo modo, contribui para... É merecido, porque, sei lá, na outra encarnação, o que você foi, né? E, de certo modo, quanto mais você sofre nessa, mais você purga o mal que fez na anterior, e aí faz com que essa vida não tenha um valor em si mesma. Né? Nesse sentido, essa vida não tem um valor em si mesma, porque ela é reflexo de uma anterior que você não lembra. Olha o tamanho da paranoia. Isso parece, na verdade, é um trauma freudiano, né? Quer dizer, um trauma infantil. Porque você não sofre por algo que não lembra mais. Né? Essa filosofia, né, aqui o cristianismo chega para enfrentar, né, e para destruir, ela resiste. E ela resiste dentro do próprio cristianismo. Quer dizer, dentro do próprio cristianismo, você vai ver ao longo de... Primeiro, você tem um embate direto com, vamos dizer assim, com o paganismo. Né? À medida em que o cristianismo vai, digamos, se impondo por uma série de razões, provavelmente a menor de todas elas a filosófica, né? À medida que o cristianismo vai se impondo, essa filosofia ela começa a penetrar o próprio cristianismo. Então o embate se dá dentro da própria, digamos, dentro do próprio cristianismo, ou se quiserem, dentro da própria igreja. É quando começam as heresias cristológicas. A mais conhecida de todas, o arianismo, que é exatamente a versão gnóstica do cristianismo, né? E o que são as tais heresias cristológicas? São exatamente as heresias que recusam a ideia de um Cristo ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Por que recusam essa ideia? Porque não é possível que a divindade possa conviver com a matéria, porque prevalece a ideia de que a matéria é indigna do espírito. Não é? Então você vai ter uma série de encrencas cristológicas, né? Algumas com a consistência de uma heresia, outras com a consistência de uma encrenca mesmo, dos caras tentando resolver uma maneira, encontrar uma maneira de não admitir essa ideia, que é uma ideia que se torna, inclusive, um dogma, um dos primeiros dogmas do que virá a ser a Igreja Romana, o catolicismo. Não é? Quer dizer assim, o catolicismo. Porque é preciso preservar a divindade de Jesus para manter a ideia de trindade, mas é uma ideia em que o Filho é também um homem. E aí isso é complicadíssimo, porque isso traz para dentro da natureza divina, ou seja, ontologicamente, Deus compartilha da natureza humana. Isso é complicado, até para quem aceita é complicado, em muitos sentidos. Eu não vou começar aqui a divagar sobre as complicações e quando eu digo complicação, não digo problema, eu digo beleza, mistério, algo que faz ferver a nossa imaginação, a nossa inteligência, não é? E aí, quer dizer assim, você vai ter, por exemplo, quer dizer assim, ao longo, você tem o arianismo, modernamente você tem o calvinismo. O que é o calvinismo se não isso? Ou pelo menos essa ideia de predestinação, que os homens já nascem com o seu destino definido. O que é isso, se não... inclusive, vamos dizer assim, uma leitura muito rastaquera do gnosticismo, né? Quer dizer assim, é uma espécie de reencarnação sem vida passada, né? O cara já nasce aqui como losers and winners. Né? E aí mais uma digressão de Antônio Caetano. Não é à toa que os melhores filmes americanos são
os roteiristas ou diretores são católicos. Por quê? Porque só no catolicismo você tem essa relação de ambiguidade entre, não é bem e mal, é entre virtude e pecado. Quer dizer, que é próprio do humano, não é? Quer dizer assim, a gente está sempre ali dividido entre, o nosso impulso de amar e o nosso impulso de dominar, né? Sabe? Então, enquanto que quando você vê aqueles filmes americanos onde o embate se dá entre bem e o mal, o loser e o winner e não sei o quê, você vai ver o roteirista não é católico. Tá? Eu sei que isso é uma tese ou uma hipótese que pode gerar muito conflito e eu estou desviando, fiz uma digressão enorme parar no cinema americano. Mas é muito interessante perceber isso. Quer dizer assim, o quanto, por exemplo, essa ideia vai diferenciar a sociedade americana da nossa sociedade, por exemplo, onde a gente tem, digamos, uma percepção do erro e do pecado muito mais indulgente, não é? Sabe? Porque sabemos que todos nós somos suscetíveis ao pecado. Não é? E aí, quer dizer assim, esse embate está aí o tempo todo. Entende? Esse embate, e aí você vê, eu falei de Kant lá no começo, sabe? A coisa retorna com Kant o tempo todo. Quer dizer, você vê, eu digo assim, Kant já começa errado com 3 coisas. Primeiro, a ideia de crítica da razão pura. Não tem razão pura. Não existe razão pura. Porque você não pode separar o corpo e a alma. Sabe? Coisa em si. Não existe coisa em si porque há o tempo todo o mundo é relacional, né? Oposição entre mente e corpo, né? Entre a experiência e a inteligência, né? A ideia que é projetada quando você fala no conceito de razão pura tem já implícita essa oposição, também é falso. A ideia de que você, quer dizer, nós não temos acesso às coisas como elas são, a ideia de coisa em si também é falsa. Então, tudo isso é um retorno. Aí Hegel é a mesma coisa, sabe? Hegel, a ideia de que, quer dizer assim, você tem toda uma dinâmica do mundo que não é acessível, é preciso óculos do hegelianismo, é preciso óculos do kantismo, é preciso óculos da fenomenologia. Tudo isso é gnose. Tudo isso é gnose. E por que há o retorno da gnose? Primeiro porque, vamos dizer assim, né, se a gente for pensar do ponto de vista puramente católico, né, porque estamos vivendo ainda sob o signo do pecado original. Né? Se a gente quiser pensar sob o ponto de vista mais materialista, é porque ninguém quer largar o osso, sabe? A gnose é a filosofia do poder, é a filosofia que justifica o poder. É a filosofia em que, em vez do amor, o que prevalece é o poder daquele que sabe sobre aquele que não sabe, o poder daquele que é capaz de ver o mundo tal qual ele é, e aqueles que não são capazes. Esses estão aqui para servir aos outros. A diferença fundamental que marca toda a antiguidade. Né? Aquilo que eu vivo dizendo, quem construiu todas as maravilhas da antiguidade foram escravos que se nem ouve falar deles. Quer dizer, né? A beleza do Êxodo também é outra coisa que eu vivo repetindo, e eu nunca vi na boca de ninguém, sabe? É que é a primeira e a única narrativa da antiguidade de uma revolta de escravos que deu certo. Porque os escravos não tinham voz. A voz dos escravos aparece no Êxodo, com Moisés, o gago. Não é? Quer dizer, essa é a beleza. Aí quando eu digo que tem uma linha que vai de Moisés até Marx, as pessoas ficam também meio apavoradas. Não estou com isso justificando o marxismo. Mas
que tem o seu pezinho lá no hegelianismo, e isso já. E, enfim, um pezinho no hegelianismo, um pezinho naquele iluminismo rastaquera, anticlerical, que eu acho justificável, né? Porque a igreja também. A igreja é humana e comete seus erros, e não são poucos, dado o seu tamanho e o seu poder, né? Então, mas, enfim, né? Por outro lado, aí eu tenho sempre cuidado de falar em cristianismo, mas quem vai preservar com mais vigor, com mais clareza, essa ideia de que o corpo é bom, a matéria é boa, é a Igreja Católica Apostólica Romana, com todos os seus erros e com todas as suas divisões internas, inclusive com as suas facções gnósticas. Tá? Então, em alguns momentos é preciso falar assim, o catolicismo, e não o cristianismo em geral. Tá? Quer dizer, ou até melhor dizendo, quem melhor representa o cristianismo em geral é especificamente o catolicismo, sim, dependendo do que estamos falando. Né? E não estou aqui puxando a brasa, porque você é católico, estou dizendo, não, sinceramente não. Ou pelo menos espero que não. Diria que não. Tá? Quer dizer, posso até ser convencido por um teólogo, sei lá, de que a visão que eu tenho do próprio calvinismo, etc., como falei há pouco, seja uma visão muito estreita e pobre. Não terei a menor dificuldade de me deixar convencer, entendeu? Porque, como eu vivo dizendo aqui, eu digo isso quase toda vez que eu começo a enveredar pelas minhas teses e hipóteses, eu digo, por favor, confiram tudo o que eu disser, sobretudo aquilo que pareceu uma novidade enorme. Né? Cuidado com as novidades. Né? Toda vez que você estiver pensando alguma coisa e seguir por esse caminho e acabar num lindo belvedere onde não há ninguém, refaça o caminho, porque você pode ter feito o caminho errado. Eu me permito as minhas ousadias, porque pensei muito nelas e penso nelas o tempo todo. E aí gosto de expô-las até para eventualmente ser corrigido. Né? Mas não pretendo não pretendo ser a última palavra em nada. Então, por favor, confiram sempre tudo. Não só o que eu digo, mas também esses professores todos. Sabe? Não aceitem o argumento de autoridade. Eu vejo professores, da casa de não sei da onde, os carequinhas, falando cada absurdo, que, no meu entender. Não, porque o filósofo Spinoza, e daí? Spinoza falou besteira mesmo. Sinto muito. Porque o professor tal é um especialista em Spinoza e Descartes. Cara, eu não vejo como é que ele consegue conciliar as duas coisas. Então, duvidem. É um ato salutar da inteligência duvidar. Sabe? Duvidem de tudo. Vão pesquisar se lhes agradar. Se você não tiver, porque não é todo mundo que tem o gosto, o prazer de pensar nesse sentido, pensar filosoficamente, etc. Não saiam por aí repetindo, não. Não comprem as coisas assim de barato. Não se permitam aderir com muita facilidade a nada nem a ninguém. Né? É isso. Eu acho que eu consegui expor o que eu queria, né? Expor a novidade. Talvez eu volte a esse tema. Foi difícil para mim. Acho que até falei pouco. Eu esperava falar mais, achava que eu falaria mais, entendeu? Mas falei pouco. E se cortasse todas as digressões, teria falado menos ainda. Né? Acho que mas é uma ideia muito básica,
né, muito fácil, acho que, de ser entendida, né? E espero que vocês tenham gostado. Se gostarem aí no finalzinho, botem, como eu sempre peço no final, deem um like para eu saber, né, que vocês chegaram até o final, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até a próxima.